Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos, capítulo 6. O Evangelho, segundo Marcos ali, capítulo 6. Mantivesse a sua Bíblia aberta, pronto para fazer suas anotações também. Nós vamos caminhar por alguns outros textos bíblicos, e eu te convido a anotar quais serão esses textos, para depois, durante a semana, você meditar, você refletir neles e deixar que o Espírito Santo continue falando com você. Marcos, capítulo 6, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 6. Amém? Vamos lá? Marcos 6 diz: Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm essas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que foi lhe dada? E estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro? Não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficaram escandalizados por causa disto. E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhe disse: só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. Sublinha o versículo 5. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. O tema da nossa mensagem hoje é: a honra na família é fonte de milagres. Você pode ler comigo isso junto? A honra na família é fonte de milagres. E aí você pode dizer: pastor, mas como é que você traz um texto que fala de desonra? E esse texto fala exatamente disso, fala de desonra. Quais são as consequências? Quais são as recompensas? Quais são os benefícios da honra? Você pode compartilhar com a pessoa do lado, se você lembra? Quais são os benefícios da honra? Fale aí para sua esposa, para sua filha ou filho, ou para o colega do lado. Se você não conhece, pergunta o nome. Quais são os benefícios? Quais são as recompensas da honra? O que você lembra das Escrituras que fala disso? Mas também, quais são as consequências da desonra? Quais são os juízos que vêm por causa da desonra? Hoje nós vamos encontrar na palavra de Deus quais são essas recompensas e quais são esses juízos, as recompensas da honra e os juízos da desonra. Tudo isso a partir deste olhar da família, como núcleo essencial, que é uma fonte de milagres quando a honra está dentro das famílias. O que é honra? Honra é tratar com distinção, é engrandecer, é reconhecer quem é a pessoa, é tratar com nobreza, é olhar com nobreza, com distinção. É como você tratar algo precioso. Se você tem algo precioso na sua casa, de repente uma aliança, um anel, uma joia, algo que é muito precioso, você trata aquilo com distinção. Você não deixa jogado em qualquer lugar, você não desconsidera, você não larga à toa num ambiente que possa cair, quebrar, ou possa alguém pegar. Você trata como algo precioso mesmo. E a desonra? A desonra é tratar como ordinário aquilo que precisa de honra. É tratar como comum aquilo que precisa ser cuidado, que precisa ser dar atenção especial, aquilo que precisa ser reconhecido. É não dar valor, não dar o respeito necessário, isso é desonra. Tratar algo que é precioso como algo que eu posso perder
ou jogar fora, eu posso ignorar. A honra, nós podemos exercê-la com palavras, nós podemos exercê-la com atitudes, nós podemos exercê-la em pensamentos, principalmente, precisamos fazer isso. Mas a palavra de Deus diz que é algo mais profundo. A honra precisa partir de algo mais profundo nas nossas vidas. Isaías capítulo 29 vai ser projetado na tela, e o versículo 13, Deus fala sobre a honra. E ele diz, olha, este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens. Deus está chamando a atenção do povo, que tinha uma honra exterior, uma aparência de honra, mas o coração deles não honravam. E ele fala que isso muitas vezes eles faziam porque eles seguiam apenas regras ensinadas, hábitos religiosos, mas o coração estava longe de Deus. A família, quando há honra na família, a família se torna essa fonte de milagres. Não só internamente ela vivendo os milagres do Senhor, mas transbordando milagres. O primeiro ponto dentro da família que é uma fonte de milagres, o primeiro princípio que precisa acontecer na família como fonte de milagres, acontece na relação do homem ou do marido com a mulher. E quando nessa relação do marido com a esposa há honra, os céus se abrem. Anote isso. Os céus se abrem quando maridos honram suas esposas. Você pode dizer, pastor, como que é isso? Os céus vão se abrir na honra do marido à esposa? Abra lá em 1 Pedro 3,7, ou veja na tela que vai ser projetado. 1 de Pedro 3,7 vai jogar na tela, diz o seguinte, do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra. Eu vi mais vozes femininas nessa hora. Vou ler de novo. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que, sublinhe isso, não sejam interrompidas as suas orações. Sabe o que é isso? Quando o marido não honra a esposa, quando o marido não honra a sua mulher, os céus se fecham. Mas quando o marido honra, os céus se abrem. Uma família que é uma fonte de milagres, a honra começa na postura do homem, na postura do marido, honrando a sua mulher. E os céus se abrem. Não existe aquela oração que bate no teto e volta. O teto não fica baixinho quando você está orando e parece que a oração não saiu aqui da tua fronte, não saiu da tua testa. Não, os céus se abrem e os milagres de Deus acontecem. Existem muitos maridos, homens, que vivem a sua vida arrastada, cheio de aflições, não anda, não prospera, não avança, porque muitas vezes uma das causas é a desonra à sua mulher. Sabe aquela coisa de você destratar, você agir de maneira grossa, impetuosa, aquela coisa de você descer do carro, sumir na frente e deixar a tua mulher para trás, e ela tem que vir correndo. A mulher, no texto que lemos, fala dessa joia preciosa, frágil, que precisa do marido, e é essa a figura que o apóstolo usa, precisa do marido esse cuidado especial, de dizer, você primeiro, de dizer, eu quero te ouvir melhor, de respirar, de pensar, e aí sim falar, tratar a mulher com honra. Você tem tratado a sua esposa com honra? Como tem sido o seu tratamento com ela? Os céus querem se abrir sobre a sua casa. Mas para isso, honre a sua esposa. A honra na família é fonte de milagre, sim. Mas não só na relação do marido com a esposa,
mas também na relação da esposa com o marido. E aí, quando a família, a honra na família é presente, Deus é honrado quando as esposas empoderam os seus maridos. Anote isso. Deus é honrado quando as esposas empoderam os seus maridos. Vai lá para Efésios 6, capítulo 6 de Efésios, do versículo 1 ao 3. Sublinhe isso. Efésios 6, capítulo 6 de Efésios diz... Efésios 5, 22. Volta, é um texto antes desse. Efésios 5, 22. O texto diz: mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor. Efésios, nesse capítulo, começa a falar das funções na família, dos papéis na família. Depois, no capítulo 6, vai falar dos papéis e funções nossos na sociedade. Mas aqui, especificamente, ele está dizendo, olha, a mulher precisa abrir mão de algo, sujeitar-se, colocar o seu marido em evidência, dando a ele essa liderança. Os dois foram criados à imagem e semelhança de Deus. O homem e a mulher. Nenhum é superior ou inferior ao outro. Os dois são iguais. Os dois não só foram criados à imagem e semelhança de Deus, o homem e a mulher, mas os dois também foram feitos sacerdotes. O homem é sacerdote, a mulher é sacerdotisa. Apocalipse capítulo 1 diz que agora nós somos um reino de sacerdotes, homens e mulheres. O homem conversa diretamente com Deus, tem Jesus somente como seu mediador. A mulher conversa diretamente com Deus, tem Jesus somente como seu mediador. São iguais, mas nos papéis dentro de casa, a mulher abre mão da sua capacidade, não da sua capacidade, mas abre mão da possibilidade da liderança. E ela diz, eu vou colocar meu marido com essa responsabilidade. Ele é o responsável, ele é o líder. E ela, abrindo mão, se sujeitando, ela está colocando o Senhor em evidência, Deus em evidência. Porque na casa que isso acontece, Deus é honrado. Quando as esposas empoderam, quando as esposas colocam seus maridos, deixam seus maridos assumirem a liderança. Por que deixam? Porque tem esposa que não deixa. Ela não consegue ficar um minuto e deixar que ele resolva. Ela imediatamente toma frente e ela vai, e ela faz, e ela acontece. Por quê? Porque ela tem todas as condições e habilidades para isso. Porém, nos papéis dentro de casa, essa responsabilidade da liderança está com o marido. Quando as mulheres não honram os seus maridos, dando a eles essa proeminência de liderança dentro do lar, de ser cabeça dentro do lar, isso reflete diretamente na relação com os filhos. Diretamente na relação com os filhos ali. Nesse tempo todo de caminhada, de pastoreio, mais de 20 anos, o que eu tenho visto é que esposas que não honram os seus maridos, esposas que tomam a frente e não ajudam os seus maridos a serem os líderes, muitos filhos se tornam rebeldes. E se rebelam não somente contra os pais, mas se rebelam contra Deus muitas vezes. Sendo uma das causas. Não estou dizendo que essa é a principal, mas ela abre portas para desonra dentro do lar e abre porta para desonra ao próprio Deus. Como é que você tem feito, esposa? Você tem empoderado o seu marido? Ou você tem desqualificado ele na frente dos filhos, na frente das pessoas? Ou você tem atropelado? Ou você tem querido resolver tudo na força do seu braço? Honra aos maridos implica em deixá-los na liderança e ajudá-los a serem esses líderes no lar. Quer que os céus se abram sobre a sua casa? Maridos, honrem as suas esposas. Quer que Deus seja honrado na sua casa? Mulheres, empoderem os seus maridos. Mas a honra na família, como fonte de milagre, também traz vida plena. Quando a honra está na família, ela traz vida plena. Quando? Quando nas nossas casas os filhos honram os pais. Abra lá em Efésios 6 agora, sim, do versículo 1
ao 3. Efésios 6 diz: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. O texto fala de tudo te corra bem, a vida aconteça de maneira boa, agradável. E mas não só isso, ao mesmo tempo você tem a vida longa sobre a terra. O texto fala de que onde existe honra numa casa, onde naquela casa os filhos honram seus pais, vida plena chega àquele lar. Vida plena vem a vida de cada um daqueles filhos. Aqui tem uma recompensa explícita sobre a honra. É o primeiro mandamento com promessa: honrar pai e mãe. E honrar pai e mãe simplesmente porque eles são pais. Olhar para eles na figura, no papel de pai, de mãe. E a partir daí honrar cada um deles. Isso transcende as falhas parentais que possam existir. Nossos pais não são perfeitos. Eu não sou perfeito, meus filhos estão aqui. Eu não sou perfeito como pai. Mas eu honro o meu pai, que também não era perfeito, não é perfeito. E meus filhos são chamados a me honrar. A honrar a mim e a honrar a mãe, como pai e como mãe. Pais que honram os seus pais já idosos, que mostram respeito, que trazem histórias da sua história familiar, histórias que traz honra aos seus pais. Não fica buscando na sua história só os problemas, só as dificuldades, mas pede ao Senhor que traga à memória aquilo que dá esperança e volta para a sua história, para trazer à memória a memória com seus pais, que honre eles, apesar da imperfeição deles. Esses pais transbordam sobre seus filhos vida plena, porque ensinam os seus filhos a honrar os seus pais. Lá em casa a gente tem esse hábito, de tempos em tempos, trazer histórias. E a gente já está naquela fase que os filhos ficam irritados algumas vezes, que você começa a repetir a mesma história. Você já está naquela fase? Eu estou naquela fase. Mas muitas vezes a gente repete a mesma história, não é porque a gente está ficando caduco, tá, Samuel? Porque a gente está ficando assim meio velho. Não. A Pri tem uma expressão que ela pegou do apóstolo Paulo, que ela repete sempre. Ela diz assim: não me canso de repetir as mesmas coisas, porque repetir essas coisas para vocês não é pesado para mim, mas é uma segurança para vocês. Aí quando as crianças ficam bravas, porque ela está repetindo, ela diz esse texto bíblico, que é Paulo falando. Então, o que ela quer dizer com isso? Nós temos sim que repetir histórias de honra aos nossos pais. Nós temos sim que repetir histórias que contam valores da nossa família. Não só com relação aos nossos pais, ao nosso pai, à nossa mãe, mas com relação a nós mesmos. Quando nós fazemos isso, nós estamos trazendo um bálsamo para o nosso coração. Naqueles momentos que foram difíceis, sim, no relacionamento meu com o meu pai, meu com a minha mãe, seu com seu pai e seu com a sua mãe. E nesse bálsamo o Espírito Santo está dizendo: aqui há honra. E se aqui há honra, vida plena vem sobre essa pessoa. Vida plena vem sobre essa casa. Vida plena vai existir aqui. Porque aonde há honra aos pais, vida plena acontece ali. Como é que é a sua relação com a história dos seus pais? Mesmo que eles já estejam falecidos, como é que você traz isso para dentro da sua casa? Nas memórias. Como é que você, que é filho, que está morando dentro de casa com o seu pai, com a sua mãe, honra o seu pai dentro da sua casa? Nós vivemos uma sociedade que quebrou muitas barreiras de protocolos que existiam, de distanciamento entre pais e filhos. E hoje os pais são muito amigos, muito próximos dos filhos. E aqui tem um perigo muitas vezes, do pai virar um amiguinho do filho,
Da mãe virá a amiguinha da filha e filhos desrespeitarem a paz. Com uma piadinha, com uma brincadeira, e nessa o desrespeito entra dentro de casa. Não podemos permitir isso. Temos que sim brincar, se divertir, se jogar na cama, jogar junto, passear, brincar, fazer piadas. Mas vai ter momentos que o pai vai ter que dizer, filho, aqui não. Você está passando uma barreira que não pode. A partir daqui é desonra. Filha, aqui não. A partir daqui é desonra. Porque aonde há honra aos pais, há vida plena. E aonde há honra aos pais, há perdão sendo processado. E aonde há perdão sendo processado, há libertação, há liberdade. Você quer que os céus se abram sobre a sua casa? Honre a sua esposa. Você quer que Deus seja honrado? Honre o seu marido e ajude, o discipule, o impulsione, o empodere a ser líder na sua casa. Você quer que vida plena exista na sua vida? Honre os seus pais. Porque a honra na família faz grandes milagres, é uma fonte de milagres. Porque lá transbordamos bênçãos quando priorizamos o reino de Deus dentro de casa. Anote isso. Quando priorizamos o reino de Deus, nós transbordamos bênçãos dentro de casa. O reino de Deus tem prioridade na sua casa? Provérbios capítulo 3, versículo 9, tem algo sobre honra a Deus de maneira muito prática. O texto diz, honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Nós podemos dizer que honramos ao Senhor com palavras, nós podemos dizer que honramos o Senhor vindo para um culto, levantando as nossas mãos, nós podemos dizer que honramos o Senhor, mas muitas vezes não colocamos isso de maneira prática. E a maneira mais prática que mexe conosco é quando mexe com o nosso bolso. Alguém já falou, e já foi muitas vezes repetido, o bolso, ou a carteira, ou o cartão nosso, ou a conta bancária é o último lugar a se converter muitas vezes. Eu diria que não é só ele, é ele e nossa agenda. Por quê? É aqui que nós vemos se honramos a Deus. E o texto é muito claro, ele fala, nós devemos honrar o Senhor com primícias. O que é a primícia? É aquilo que eu separo por primeiro, que eu priorizo, que eu dou primazia. A família como fonte de milagres, tendo a honra como fonte de milagres, ela deixa muito claro que tudo que ela tem e que ela é, em primeiro lugar está o reino de Deus. E aqui entra as nossas participações financeiras, dos nossos dons, dos nossos talentos, dedicando o melhor ao Senhor, não a sobra, não o tempo que resta, não o dinheiro que resta, mas dizendo eu vou separar a melhor parte. E quando nós fazemos isso, transbordamos bênçãos, porque o texto fala aqui, os seus celeiros ficarão cheios, o vinho vai transbordar. É uma família que vive de mãos abertas para receber e para doar. É uma família onde a generosidade se faz presente. A nossa atitude com os nossos bens vai revelar o nível da nossa honra ao Senhor. E vai revelar o quanto nós vamos transbordar das bênçãos do Senhor sobre outras vidas. Aqui cabe o texto de novo de Isaías 29:13. Honram com lábios, honram de rituais religiosos, mas não há um transbordar de primazia, de colocar de fato em primeiro lugar o reino de Deus. Como é que tem sido a sua honra ao Senhor com tudo que você é, com seus dons, com seus talentos, com o teu tempo, com a administração do seu tempo e com suas finanças? Você como dizimista, de fato você separa o dízimo em primeiro lugar na sua família, ensina os filhos a fazerem isso? Ou dízimo é uma sobra, se der eu entrego, ou é primazia? De fato há generosidade, ou você vive de mãos fechadas, de braços cruzados, não vivendo esse transbordar? A família é fonte de milagres quando há honra, quando a gente entende de fato quem é o maior
no reino de Deus. E esse é o quinto ponto. O maior do reino de Deus é aquele que serve. Nós vivemos uma sociedade que é a sociedade da competição. O tempo todo estamos sendo estimulados à competição. Desonrar o outro vira-se hábito. E o hábito de desonrar o outro está presente nas piadinhas que a gente faz, está presente nas brincadeiras, está presente em atitudes nossas, sempre tentando diminuir o outro. E nessa de diminuir o outro, achando que isso vai fazer com que eu me pareça melhor. Sabe aqueles apelidos de desonra? Sabe aquela coisa de ver só o problema na vida do outro? Você vai conversar com alguém e a pessoa só traz os problemas, os erros da vida do outro. Você vai falar com alguém e ele está falando sobre a outra empresa e ele está falando só dos problemas e os defeitos daquela empresa. Aí ele vai falar do ministério do outro, ele lembra dos problemas e os defeitos do ministério do outro. Ele não consegue ter atitude de honra, a atitude sempre é de desonra sobre o outro. E eu torno as pessoas, as instituições, as empresas, as relações que eu tenho com os outros de concorrência e não de honra e cooperação. Uma sociedade que, para ganhar, eu não tenho que ganhar junto, eu preciso ganhar sobre o outro. Só que a lógica do reino de Deus é diferente. A lógica do reino de Deus não é a lógica da competição. A lógica do reino de Deus não é a lógica de eu estar sobre o outro. A lógica do reino de Deus é a lógica do servo. Quando você vai para Efésios 5:21, e aí é muito importante para maridos e esposas e pais, Efésios 5:21, antes de começar ali no capítulo 5 de Efésios e o capítulo 6, falando nas nossas funções sociais, dos papéis sociais, o Efésios 5:21, ele vai falar: sujeitai-vos uns aos outros. É o marido que se sujeita à esposa, a esposa que se sujeita ao marido, é o pai que se sujeita ao filho, o filho que se sujeita ao pai, é o patrão que se sujeita ao funcionário, o funcionário que se sujeita ao patrão. A lógica do reino de Deus não é eu ser o melhor que o outro, mas a lógica do reino de Deus é eu ser plataforma para o outro. É eu ser servo para lançar o outro para ir muito mais longe. Não é a lógica desse mundo. Jesus diz: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a minha vida em favor de muitos. Essa é a lógica do reino de Deus. Jesus fala: olha, aquele que serve à mesa, aqueles que estão à mesa, há quem serve. E eu sou como aquele que serve. Aquele que quiser ser o primeiro, tem que ser o último. Na lógica do reino de Deus, menos é mais. E a gente tende, muitas vezes, a viver e a ver o mundo na lógica deste mundo, que é a lógica do primeiro, do maior, do melhor, de ter que muitos perderem para eu ganhar. Eu aprendi a fazer uma coisa que eu chamo de fofoca inversa. Eu tinha na minha família alguns parentes que ia lá na casa deles, não tinha como não falar mal dos outros. Você conhece pessoas assim? Se você não conhece, tomara que não seja você. Mas sabe que você vai na casa da pessoa e tem que almoçar os outros parentes e só acha defeito. E eu comecei a fazer um exercício de fazer a fofoca inversa. Que era, alguém começava a falar mal, porque o fulano, olha, ele não é trabalhador, preguiçoso. Eu dizia: mas você viu como ele é um bom pai? Você percebeu como ele cuida dos filhos dele? Aí a pessoa: mas não, vamos gastar tempo aqui falando de como ele é um bom pai. Não, porque não pagou as contas. Mas você viu como ele trata a mulher dele? Como ela trata ele? Nós precisamos aprender a honrar, a edificar, a ser a plataforma que lança o outro, mas não aquela que destrói. A honra
é o idioma do reino de Deus. E se a gente não aprender a falar esse idioma, nós vamos sofrer consequências sobre nós que o texto de Marcos 6 já nos revelou e nós vamos voltar para ele. Quem é o maior? Aquele que serve, aquele que se torna a plataforma. A sua identidade determina a sua postura de honra e não é a outra pessoa que determina a sua postura de honra. Honrar é sobre quem você é e não sobre quem o outro é. Honrar tem a ver com a sua identidade. Eu gostei no testemunho quando você disse: eu sou um filho amado. E como filho de Deus, eu honro. Eu honro. Isso faz parte da minha identidade. Abra os céus sobre a sua casa e honre a sua esposa. Honre a Deus e empodere o seu marido. Viva a vida plena honrando os seus pais. Transborde honrando a Deus com seus dízimos, com suas ofertas, com seus dons, com seus talentos, com a entrega total da sua vida. Sirva como Jesus e traga então de fato o céu à terra. Vamos voltar para Marcos 6? Marcos 6, então, nós vemos que Jesus foi desonrado. Jesus foi desonrado. E o versículo 5 diz: e não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Sabe o que acontece quando a gente desonra? A gente estabelece um teto para o milagre de Deus. Juízo vem. Eu fui para vários comentários para ver esse texto. E a palavra que eu mais vi repetir é: existe um juízo de Deus que diz, você desonra, então o teto é muito baixo. Mas quando honramos, abrimos os céus. Honramos a Deus, transbordamos e de fato temos vida plena. A honra faz isso. Mas qual que é a chave que faz de fato isso acontecer? Eu queria que você fosse para Colossenses capítulo 3, vai ser projetado na tela, e eu queria fechar com essa chave. O texto diz assim, fique bem atento a esse texto, anote para você depois meditar ainda mais. Obedeçam em tudo aos seus senhores terrenos, não somente para agradar os homens quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Continua. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa do quê? Da herança. Guarde essa palavra. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Eu queria encerrar. Queria chamar o pastor Tiago para vir aqui, antes de eu encerrar, para fechar com um teatro aqui, um psicodrama. Vem cá, Tiago. Vem aqui, Pri. Isso, vem aqui a Pri. Vem aqui, Sofia. Vem aqui na frente. Isso, vem para cá. Vamos trabalhar, todo mundo. Por a família vai trabalhar e os amigos, né, pastor Tiago? O que o texto está nos dizendo é que, imagine que o Tiago é Jesus. Bonito Jesus, né? Forte, alto e tal. O Tiago é Jesus. Entre mim e a Pri, fica aqui, Tiago, tem Jesus. Ele é grande, hein? Eu honro a Pri, eu sirvo a Pri, eu vivo um relacionamento com ela, olhando para Jesus. E é a partir de Jesus que esse relacionamento acontece. Um relacionamento de honra. É isso que Colossenses 3 está dizendo. Vem aqui, Sofia. Fica aqui. Entre mim, fica aqui agora, o pastor Tiago vai ficar aqui. Entre mim e a Sofia, minha filha, tem Jesus. Entre a Sofia e mim, o pai dela, tem Jesus. Ela olha para mim a partir de Jesus. Vem cá, Breno. Pode descer, Pri, Sofia. Minha esposa e minha filha, uma salva de palmas, são lindas, né? Breno, fique lá. Mas vai mais além, gente. Vai ser projetado aqui na tela Romanos 13, 1. E agora, eu acho que nem todo mundo vai ficar contente na cadeira. Romanos 13, 1 diz... Cuidado o espírito de rebelião pegar você aí agora, tá? Se segura. Olha o que diz o texto. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que
que não venha de Deus. É complicado, né? Ô Jeová, segura o povo. Gente, eu vou amenizar no início. Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos. Está aqui ele. Se eu fosse americano, norte-americano, estadunidense, entre mim e o Trump, estaria Jesus. Entre mim e o governador do estado, Ratinho, está Jesus. Entre mim e o novo prefeito está Jesus. Entre mim e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, está Jesus. 1 Timóteo 5,17 vai ser projetado, fica aí, você vai representar só autoridades agora. 1 Timóteo 5,17 diz: os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Entre mim e o meu líder, o meu pastor, está Jesus. Você crê nisso? Diga amém e celebre com palmas. Obrigado. Obrigado. Queridos, essa é a dimensão do reino de Deus. E esse é o idioma do reino. A honra. E aonde a honra, os céus se abrem. Aonde a honra, os milagres acontecem. Eu não sei como é que está a sua casa e a sua família. Talvez você está patinando, não saindo do lugar. E o meu convite, o convite da palavra de Deus hoje é: como está a honra dentro da sua casa? Essa palavra mexeu demais comigo. E as crianças viram isso. Nós tratamos desse tema essa semana passada. Porque eu estava sendo incomodado. Nós conversamos sobre isso em alguns momentos. Realinhamos algumas coisas dentro de casa. Porque aqui tem 30% do que eu estudei sobre esse tema. Os milagres de Deus estão à porta. Mas muito de desonra está colocando o teto aqui. O meu ministério às vezes não avança, ou eu acho que avança, mas ele poderia avançar muito mais, se honra estivesse nas minhas palavras. Mas eu olho para os outros com desonra e ajo com desonra. A minha vida trava-se, porque não há honra nela. Perdão que não foi liberado. Ações de honra que não foram feitas. E aí eu estou lá, como o texto de Marcos 6 diz, e não pôde fazer ali os milagres que ia fazer. A honra não depende de quem está na sua frente. A honra não depende de quem está na sua frente. Não é porque ele fala problema que eu não vou honrá-lo. Porque ele não tem os diplomas que eu tenha que eu não vou honrá-lo. Ou porque ele não é o presidente que eu queria, ou o prefeito que eu queria que eu não vou honrá-lo. A honra não depende de quem está na sua frente, a honra depende de quem você é, filho amado de Deus. E o que você é define o que você vê na outra pessoa. O texto que lemos de Colossenses diz: vocês receberão a herança. E quem é que recebe a herança? Filho. Filho é que recebe a herança. Você quer viver da herança do Senhor? Você quer viver do transbordar da herança de Deus sobre a sua casa, sua família, sua empresa, seu ministério, lá na IBB Pinhais, lá na IBB Uberaba, na IBB Bacaxeri, lá nas congregações, Pastor Fidelis? Quer viver isso? Honre! Honre! Viva a cultura da honra.